A paz do Senhor, meu povo, povo de Deus, povo abençoado, igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Quero, antes de tudo, agradecer a você por mais essa audiência nessa TV ADNP, nesse programa de escola bíblica, que está sendo uma bênção na minha vida e será na vida de vocês e de muitos. Nós estamos aqui para essa prévia da lição de número 5, que será ministrada aí pelos professores nas igrejas no próximo domingo, e o tema é: não tomarás o nome do Senhor em vão. Pegue aí a sua revista, acompanhe conosco, amém? Vamos ao texto áureo. Não jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versículo 12. Vamos à verdade prática. O terceiro mandamento proíbe o juramento indiscriminado e leviano, pois o voto é um tipo de compromisso que deve ser reservado para uma solenidade excepcional e incomum. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aproveitar e ler o objetivo geral? O objetivo geral dessa lição é interpretar corretamente o mandamento: não tomarás o nome do Senhor em vão. Os objetivos específicos: primeiro, é mostrar como eram usados os nomes no Antigo Testamento, apontar o problema da pronúncia do nome de Deus, elencar as modalidades dos juramentos no Antigo Testamento e apresentar a perspectiva de Jesus sobre o juramento. Amém? Quero aproveitar também o ponto central dessa lição. O cristão não deve jurar nem pelo céu, nem pela terra. A sua linguagem deve ser sim, sim, ou não, não. E o que passar disso vem do maligno. Meus queridos, a revista está com essa lição número 5 muito prática e objetiva. E eu queria usufruir dela o máximo possível. Mas antes de mais nada, gostaria de lembrar vocês, não sei se vocês já ouviram aquele provérbio em que 3 coisas não voltam atrás: o tempo passado, a flecha lançada e a palavra dita. Eu, muito tempo atrás, ouvi esse provérbio e achei interessante. Ele se aplica bem à nossa lição. Quando o Senhor estipulou o primeiro mandamento para que Israel o adorasse, e o segundo para que Israel não adorasse a falsos deuses, eles estão interligados. O primeiro mandamento praticamente está interligado com o segundo. E o segundo mandamento também vai ser interligado com o terceiro mandamento. O mesmo Deus que exigiu adoração, o mesmo Deus que nos ordenou a não adorarmos outros deuses, é o mesmo Deus que nos pede para não usarmos o nome dele em vão. A lição, o tema dessa lição vai nos ensinar isso profundamente. Vamos então para a primeira parte da lição, o primeiro tópico, como você o queira: o nome divino. O primeiro subtópico é o nome. Amados irmãos, antigamente o nome era dado a uma pessoa não apenas para distingui-la das outras, mas acontecia que muitos recebiam o nome conforme o seu caráter, conforme a situação, conforme o acontecido da época. O nome é a identidade pessoal de cada um. Tanto é que nos relatos bíblicos há casos em que nome de pessoas era mudado depois de um encontro com Deus. É o caso de Abraão, que o nome dele era Abrão, depois passou a se chamar Abraão. É o caso de Sarai, que depois passou a se chamar Sara. E o caso de Jacó, no Val de Jaboque, quando ele teve um encontro ali, ele lutou com Deus em Gênesis 32. Jacó não era mais Jacó, agora era Israel. O nome foi mudado. Foi mudado por uma questão de característica, por uma questão de caráter e índole. Assim como nós temos e herdamos o nosso nome dado pelos nossos pais. Talvez, se nós olharmos o significado do nosso nome, nós veremos que alguma coisa compete com a gente.
O nome de Deus representa então o seu caráter, a sua essência, os seus atributos, é inerente àquilo que ele é. Por isso, deve ser essa a questão que nós devemos avaliar no terceiro mandamento. Deus não pediu isso para distingui-lo dos outros deuses ou apenas para lembrarmos do nome. Deus expressa no seu nome o seu próprio caráter, a sua deidade. Por isso que o terceiro mandamento ele é tão enfático na questão desse nome. Vamos então para o segundo subtópico, nomes genéricos. Há dois grupos que classificam aqui o nome de Deus: os nomes genéricos e os nomes específicos. Os nomes genéricos praticamente são três: El, Eloá, Elohim, esse sendo plural. E depois nós podemos ver que no decorrer, o povo de Israel, eles conseguem a vitória de Deus com algumas curiosidades. Por exemplo, o Senhor é conhecido como Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos. Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Tudo vamos dizer, caracterizado desses nomes genéricos. Às vezes é acompanhado com o El, significando Altíssimo, elementar, grande Deus. É o que acontece como El Elyon, em Gênesis 14, do versículo 19 ao 20. O Deus Altíssimo. E os nomes específicos de Deus também são bem aplicativos ao seu caráter. El Shaddai, Adonai e Yahvé, ou Avé, como alguns gostam de chamar, o El Shaddai, Deus poderoso. É esse nome que Deus se revela para Abraão e esse nome que Deus vai se revelar para alguns dos seus servos. Adonai é um nome próprio e não um pronome de tratamento. É bom nós lembrarmos isso e também ensinarmos isso, aplicarmos isso, que muita gente pensa que é um pronome de tratamento. Não. Um outro nome do Senhor é o tetragrama. E aqui é que eu quero abrir um parênteses muito grande, que são as 4 consoantes do nome divino: Y, H, W, H, que é Yahvé ou Javé. Louvado seja o nome do Senhor. Só para você ver como os judeus levam isso tão a sério, que eles não pronunciavam o nome do Senhor se não fosse assim, dessa maneira. Vamos para a síntese desse tópico primeiro. No Antigo Testamento, o nome de uma pessoa tinha a função de mostrar o caráter ou a índole de um indivíduo. Se na cultura antiga o nome era representativo da pessoa, o Senhor também tem um nome. É claro que não é um nome criado pelos próprios homens. Se lembra quando se apresentou a Moisés, o Senhor disse que eu sou. O nome dele é Eu Sou, porque ele é tudo. Ele é criador, ele é provedor, ele é que ampara, ele é que perdoa, ele é que tem misericórdias para nos dar, ele é que fez todas as coisas. E então, seria muito relevante que o Senhor não aplicasse esse mandamento de não tomar o nome dele em vão. O nome que se tornou inefável. A pronúncia do nome divino é o subtópico dessa segunda parte. O tetragrama que eu citei, no judaísmo é inefável, eles evitam pronunciar o máximo possível. Mas nós não sabemos bem a sua pronúncia, porque os judeus não usam as vogais, estão somente a consoante. E isso se perdeu no tempo. Até essa pronúncia, até tetragrama, algo se perdeu. E
foi preciso que os judeus religiosos então pronunciassem o nome Adonai, cada vez que encontrasse esse tetragrama nos textos originais, nos textos bíblicos. Eles faziam assim na leitura, na sinagoga, ou até mesmo nos estudos particulares. Jeová ou Javé, qual dos dois é o mais certo? Na verdade, tivemos que aplicar algumas vogais ao tetragrama, porque ela já tem a semiconsoante do Y, que não é uma vogal. E o resultado da pronúncia ficou Jeová. Só para lembrar que dessa forma pronunciou melhor Adonai. Essa colocação no tetragrama resultou com certeza na forma Jeová, que por incrível que pareça não aparece no Antigo Testamento hebraico. Nós ainda não conseguimos, metade dos expositores, estudiosos, teólogos, ainda tenta de uma forma ou outra ensinar uma pronúncia antiga do nome Yahvé, mas na forma do nosso português, da nossa língua, é Yahvé ou Javé. E qual é o significado disso tudo? O significado, como está na terceira parte, desse terceiro subtópico, né? O nome do verbo hebraico Ayan, que significa ser, estar. É a mesma coisa que aparece em Êxodo 3,14, quando o Senhor falou: eu sou o que sou, eu sou aquele que não precisa de sustentação, eu sou aquele que existo, eu sou suficiente, eu sou o que sou, Moisés. Era assim que Deus queria que o povo de Israel o chamasse. Não é à toa que o terceiro mandamento parece fazer assim uma recapitulação disso tudo, fazer um termo nostálgico para se lembrar disso. Vamos à síntese do tópico 2. A pronúncia do tetragrama Yahvé, o que seria o nome exato de Deus, se perdeu-se no tempo. Essa pronúncia não se conseguiu achar ela no seu ponto exato, ela se perdeu com o tempo, mas hoje se pronuncia Adonai. Vamos à terceira parte, então, meus amados irmãos. Tomar o nome de Deus em vão, o terceiro mandamento. Quando foi dado esse mandamento a Moisés, o termo hebraico lasham significa em vão, inutilmente, à toa, indica algo sem valor, algo que não tem, perdeu o aspecto moral da sua essência. Já a Septuaginta emprega a expressão grega epimataio, impensadamente, e o substantivo chan, que se pronuncia chave, significa vaidade ou vacuidade. Corresponde usar o nome de Deus dessa forma superficial em conversas triviais e falar com a verdade seu nome, como a pronunciar um juramento falso ou fazer um voto não cumprido. Ou seja, quando o mandamento que o Senhor determinou a Moisés para não usar o nome dele em vão, era isso que ele queria dizer. Às vezes usamos o nome do Senhor, coisas que não faz sentido, coisas que não precisaria ter usado o nome do Santo Divino. A preocupação do Senhor com esse mandamento era muito severa. Segunda parte é juramento e perjúrio. A lição traz algo interessante, diz que o juramento é o ato de fazer uma afirmação ou promessa solene, tomando por testemunho algum objeto. Já o perjúrio é o falso juramento. E Jesus, quando disse, ouviste o que foi dito aos antigos, muitos pensam que está se referindo a alguma parte dita, escrita no Antigo Testamento, e não é. Está falando simplesmente dos ensinos, das tradições dos rabinos, que eles queriam, vamos dizer assim, que diferenciar juramento de perjúrio, porque eles em sua teologia religiosa assim aplicava. Bom lembrar que
perjúrio, esses termos não aparecem muito, não aparecem em nenhum lugar do Antigo Testamento. Vamos para o subtópico 3, modalidades de juramento. Olha que coisa interessante, mas por isso que eu estou aqui aproveitando mais lição. As autoridades israelitas escalonavam o juramento em diversas modalidades, pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pelo templo, pelo altar, pela oferta e sobre o altar e assim por diante. Havia uma modalidade de juramento muito grande nessa época. O povo estava jurando por tudo. Juravam até, às vezes, por coisas incabíveis. E Jesus foi muito enfático aqui em dizer para o povo não fazer isso, porque tais coisas eram condenadas. Isso tudo nada mais era do que uma ocultação de pecados. Algo que estavam se fazendo, uma espécie de modalidade de juramento. Eu juro por aquilo, com isso. Vamos fazer um compromisso, mas eu juro que por acolá que não vai acontecer. Isso estava sendo, de certa forma, abominável a Deus. Isso é uma forma de tomar o nome de Deus em vão. Vamos à síntese do tópico 3. O terceiro mandamento corresponde a usar o nome de Deus de forma superficial em conversas triviais, fúteis e insignificantes. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à quarta parte. O Senhor Jesus proibiu o juramento. Qual é o objetivo mesmo do terceiro mandamento dado por Deus? Se nós podemos captar essa essência. O que Deus realmente queria do seu povo a aplicar esse terceiro mandamento? Com certeza era acabar de vez com a mentira, com a hipocrisia do povo. Porque Deus estava preocupado com a maneira como o povo se dirigia a ele, como o povo ia se dirigir ao próximo. Porque aquele que usasse o nome de Deus em vão, com certeza estava demonstrando que não era tão assim adorador de Deus como parecia ser. Então, uma das finalidades do terceiro mandamento, sem dúvida nenhuma, era tentar pôr freio à mentira, acabar de vez com a profanação do nome divino. O próprio Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Lembrando que Jesus não está aqui dando uma ênfase muito grande, porque no Antigo Testamento não chamava, era raras exceções que se chama Deus de Pai. Apenas que eu me lembre no momento, Isaías 64, versículo 8, onde Isaías diz: pois agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Então Jesus aqui está quebrando totalmente um paradigma. Portanto, vocês vão orar assim. Vocês não vão orar mais eterno, Adonai, sim Pai. Pode ser um dos nomes que nós aplicamos ao nosso Deus Pai. Ok? E uma coisa que fica muito clara aqui, que Jesus condenou totalmente usar o nome de Deus em vão. Ninguém deve usar o nome de Deus em conversas triviais, misturar o sagrado com o profano. Muitas das vezes nós criticamos muito os muçulmanos extremistas, porque eles matam em nome de Deus, do Deus deles, de Alá e do profeta Maomé, mas nós os cristãos também temos a nossa culpa nisso tudo, porque a cruzada matou muitos muçulmanos, muito povo islâmico em nome de Deus, porque o nome de Deus, como Pedro prega no seu sermão maravilhoso em Atos 4:12, em nenhum outro nome há salvação, não há outro nome que há salvação, apenas um nome, e esse nome é dado para os homens. Pedro vai dizer que nenhum outro nome no céu e na terra é dado. Embaixo da terra, o nome é Jesus. E hoje nós adoramos a Jesus e muitas das vezes profanamos o nome de Jesus. Tomamos o nome de Jesus em vão. Eu já vi pessoas andarem na rua, de repente o carro faz barulho. Ah, Jesus!
Acontece muito isso. Ou então nós nos espantamos com alguma coisa, admirando Jesus. Né? Nós costumamos fazer isso. Temos que vigiar nessa área. Porque a questão do terceiro mandamento, ele deixa a proibição absoluta ou a proibição relativa. Proibição absoluta, aos que entendem que a expressão de maneira nenhuma significa que de maneira nenhuma mesmo. Né? Algumas classes teológicas defendem assim, algumas classes religiosas, e até dizem que o Senhor Jesus não fez declaração sobre juramento diante do Sinédrio quando foi perguntado se ele era realmente filho de Deus. Ele, de igual modo, ficou calado. Mas e a proibição relativa? Será que isso depende? Nós podemos realmente dizer que se restringe a juramentos triviais e por essa razão Jesus foi específico, que nós não podemos jurar nem pela nossa cabeça, nós não damos conta de nada nessa terra, nós somos como folha, hoje estamos verdes, amanhã secamos, para nada mais serve? Como é que funciona tudo isso? A proibição relativa é que nós acreditamos, claro que nós não podemos jurar por nada, até nós induzimos a troca de palavras, que nós não juramos, nós fazemos votos, né? Nós fazemos votos, substituir esse termo, porque fica mais doutrinária a palavra votos. Consideramos, ainda eu quero pegar essa parte da lição, considerar ainda como juramento a resposta de Jesus às declarações solenes de Paulo, e essas últimas passagens bíblicas não aparecem conclusiva em si mesmo. Entretanto, a entender aqui pela lição que a proibição relativa nos parece muito coerente e a mais aplicável para nós nos dias de hoje, mas devemos evitar o juramento toda a forma possível. Vamos à síntese do tópico 4. A linguagem do cristão deve ser usada na perspectiva de Jesus. Sim, sim, não, não. Se perguntarem algo para você, sim. Se for sim, é sim. Se for não, é não. Eu não sei, assim, por causa disso e aquilo. Ou você quer fazer um compromisso comigo? Não. Você quer? Sim. É essa a nossa parte como salvos na pessoa de Jesus Cristo. Eu queria fazer assim novamente um resumo de não que esteja aqui na lição, mas que tem tudo a ver sobre como nós profanamos o terceiro mandamento. Como que acontece essa profanação tão ridícula, tão esdrúxula no dia de hoje, que muitos de nós fazemos, inclusive nós, povo de Deus. Porque o mandamento, o Senhor Deus para o seu povo, e o mandamento de Jesus Cristo somos para nós hoje. Primeiro, nós profanamos o nome de Deus por meio da nossa teologia reducionista e tosca. Vemos tantos teólogos, tantas pessoas com seus anéis de mestrado, doutorado, cometendo esse pecado, colocando Deus de uma maneira que Deus não é, através das suas teses, das suas opiniões. Isso é uma forma também de profanar o terceiro mandamento. Profanamos também o terceiro mandamento por meio da nossa piedade triunfalista. Nós usamos o nome de Deus para aquilo que o nome de Deus não é para ser usado. Nós declaramos isso, que isso, eu recebi isso do Senhor e você está assim porque você precisa crer no nome do Senhor. Isso acontece muito. A teologia da prosperidade induz muito a esse erro. Lembrando que a correção de Deus para esse mandamento é que Ele não vai ter por inocente o que tomar o nome dEle em vão. Devamos pensar muito nisso. Muito, muito, muito. Mas nós profanamos também o nome de Deus
por meio da nossa adoração superficial. Muitas das vezes nós adoramos a Deus pelo que Ele pode nos dar e não pelo que Ele é. E isso, não tenho dúvida, é uma forma também de tomar o seu nome em vão. Nós chegamos a Deus de uma maneira errada, com um conceito totalmente mundano das coisas. Isso não é bom ser assim. A nossa adoração, ela é superficial demais. Nós chegamos a Deus, nós chegamos na presença deles com um outro objetivo. Invocamos o nome dele com o nosso coração, esperando outra coisa, com interesse próprio. Essa é uma maneira de profanar o nome de Deus, com adoração superficial. Jesus disse para aquela mulher em João 4, vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e é este que o Pai procura. E nós profanamos o terceiro mandamento por meio da manipulação de como usamos o nome de Deus. Induzimos as pessoas aos erros, achamos porque nós sabemos, porque nós conhecemos, as pessoas também têm que ser iguais. As lideranças evangélicas hoje estão meio enganadas, equivocadas em alguns aspectos, mas podemos hoje refletir sobre isso. Será que nós não estamos de uma certa forma usando o nome de Deus em vão? Como diz o hino, o nome de Deus é poderoso. Paulo vai dizer em sua epístola a Filipenses que Deus exaltou Jesus sobremaneira, que deu um nome que é acima de todo nome, e sobre esse nome se dobrará todo joelho, quer nos céus, quer na terra, quer embaixo da terra. Que Deus os abençoe nessa síntese dessa lição. Até a próxima. Continue orando por nós e que a graça do conhecimento do Senhor invada a sua vida, e a sua alma e o seu ministério. Obrigado. A paz do Senhor.